Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e hoje vamos falar sobre uma inovação muito legal no varejo de moda. Imagina conseguir provar uma roupa sem nem precisar entrar numa loja. Um provador digital que junta tecnologia, inteligência artificial e a lógica do OH para reduzir a dúvida na hora da compra. E para explicar esse case incrível que a Eletromidia desenvolveu em um projeto junto com a Renner, nesse episódio eu converso com Giovanni Rivetti, líder do Eletrolab. Vem comigo! O sucesso do e-commerce é inegável, mas a experiência de compra ainda tem uma lacuna. Por exemplo, o ato de provar efetivamente uma roupa na internet. E é esse um ponto crítico no varejo de moda. Porque na vida real, escolher roupa é tato, é proporção, é ajuste, nem sempre o que a gente vê na tela funciona no nosso corpo de verdade. Só que do outro lado, o físico também está se digitalizando. Hoje o consumidor navega entre o app, loja, social, site, sem uma ordem lógica. Ele compra onde ele quiser, troca onde quer, e espera conveniência em todos os cantos. Então, como criar uma experiência que una esses dois universos? Para reduzir o atrito de compra usando tecnologia, parece que a Eletromidia e a Renner encontraram um caminho. Um provador virtual hiperrealista instalado em alguns pontos de alta circulação que permite experimentar looks em tempo real de um jeito fluido e muito cômodo. Para explicar um pouquinho sobre essa experiência que já está acontecendo na Renner, eu recebo hoje Giovanni Rivetti, líder da Eletrolab. Seja bem-vindo ao Papo Biz, Giovanni. Obrigado, um prazer estar aqui para conversar sobre esse projeto. Eu sou o Giovanni Rivetti, eu lidero hoje o Eletrolab, que é o hub de inovação da Eletromidia, um lugar onde a gente busca desenvolver novas experiências, novas interfaces e talvez principalmente entender como é que a gente aplica criatividade e tecnologia aos espaços e momentos da jornada das pessoas pelos ambientes públicos que a gente opera. E ao fazer esse raciocínio, a gente se depara com uma série de oportunidades. Esse projeto, em específico, é fruto de um desses exercícios. Quando a gente entende, como você bem colocou, como é que a gente consegue trazer conveniência para um momento de jornada, especificamente olhando para uma categoria que é moda. Eu tô bem curioso até para entender, eu gosto muito dessa lógica da integração do varejo com o físico e o digital. Então, para começar, conta pra gente o que esse provador virtual hiperrealista, o que ele é, como é que funciona na prática para o consumidor? O que a gente fez foi conseguir integrar nas nossas telas de mídia exterior uma tecnologia baseada num conjunto aqui de hardware e software entre sensores, câmeras, processadores, que permitisse que as pessoas não só consumissem conteúdo e informação nas telas, como, enfim, já é bastante comum, mas também pudessem interagir com esse conteúdo. E mais do que interagir, pudessem literalmente se colocar dentro desse conteúdo. Então, o que a gente está falando aqui é de uma hipótese de uma experiência imersiva que faz com que qualquer pessoa parada na frente de uma dessas telas passe a ver o seu reflexo ali dentro da tela enquanto imagem e todo tipo de tratamento ou interação possível a partir disso, né? Quando a gente traz essa hipótese para o universo da moda, do varejo, o caso de uso mais comum é o provador virtual, também chamado lá fora de espelho virtual ou por alguns até de espelho mágico. E acho que o nome, ainda aqui um pouco solto, ele traz o que de fato a gente consegue fazer, que é você ver o seu reflexo em tempo real, como se fosse literalmente uma câmera transmitindo, né, a sua imagem, só que essa imagem recebe toda uma camada de pós-produção também em tempo real, fazendo com que você possa selecionar que tipo de experiência, que tipo de interação você quer pôr sobre a imagem. Quando a gente traz isso mais uma vez para a moda e para a ideia de provador virtual, você pode escolher então determinados looks, determinadas peças, tipos de roupa, tanto parte de cima como parte de baixo, para que então a sua imagem, o seu reflexo, e não uma versão disso, seja transformado e você possa se ver usando essas peças. Foi isso que a gente colocou de pé para a Renner, que um super parceiro, uma marca, um cliente, anunciante, um super parceiro da Eletromidia, foi pioneiro em abraçar esse caso de uso conosco, e hoje a gente está com esse projeto rodando em 4 praças, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre, na verdade 3 praças com 4 locais. Em São Paulo a gente está com 2 locais.
E o que ele tem de diferencial que surgiu principalmente aí com essa parceria com a Renner? O fato da gente chamar essa experiência de hiperrealista é porque, diferentemente de alguns filtros que a gente vê, principalmente os de mobile, né, que costumeiramente a gente vê ou em redes sociais ou até mesmo em algumas aplicações de e-commerce para celular, a gente não está usando aqui a linguagem da realidade aumentada, que está toda baseada em polígonos de baixa definição. A gente está usando literalmente inteligência artificial generativa que faz a costura da sua imagem real com imagens reais de peças de moda, e aí tem todo um tratamento e um treinamento desse modelo para que ele respeite uma série de características que são comuns e tão importantes à indústria da moda. Quando você pensa, né, do SKU moda, que é a roupa, você tem que ter ali um tratamento muito especial para o tema de caimento, para fluidez de tecido, textura, estampa, e por isso que a gente fala de uma experiência hiperrealista. Ela não é uma alegoria, que já seria muito legal, eu acho que tem seu valor e tem seu mérito criativo, mas aqui não, né? Aqui a gente realmente quer fazer com que a pessoa tenha uma experiência de prova de roupa. Esse provador virtual, ele é um equipamento, é um totem ali que não necessariamente é instalado dentro da loja do varejista. Ele é colocado em algumas áreas de circulação, em shoppings, como você comentou, por exemplo, e isso estimula a compra para esse varejista, no caso aí da parceria de vocês da Renner. A hipótese é justamente essa, é a gente ampliar a presença de um varejista ou até de um fabricante e poder levar esse tipo de experiência que até então estava restrita às lojas e aos locais onde essas marcas, né, se manifestam, a gente poder levar isso para a rua, a gente poder levar isso para um momento da jornada das pessoas. Circunstancialmente, nesse projeto, por enquanto, a gente está operando em shopping centers e estação de transporte público, ali na Barra Funda, aqui em São Paulo. Mas isso poderia, poderá, está na rua, num abrigo de ônibus, ou num aeroporto, ou numa praça, em qualquer um dos lugares aonde as nossas mais de 90 mil telas estejam instaladas. E eu acho que aí está o benefício desse encontro, né, de um super varejista que poderia ter isso dentro da sua loja sem nenhum problema, mas entende a oportunidade de dialogar com o consumidor em trânsito num momento adequado, mas complementar, né, fazendo com que literalmente um pedaço da loja e mais especificamente um pedaço do provador, ele possa ganhar pernas, né, e sair e fazer com que o raio de cobertura e alcance dessa rede se amplie. Eu acho que esse é o casamento assim, super interessante entre um modelo de inovação em mídia exterior e de varejo. Muito legal. No caso prático ali da Renner, eu poderia experimentar essa roupa no espelho virtual, digamos assim, hiperrealista, e aí eu tenho uma opção de finalizar a compra diretamente no site do varejista, é isso? Super. No minuto que você se vê e escolhe com que roupa você quer se ver, né, se produzir, não só você recebe no seu celular, a partir de uma interação que a tela promove, a tua imagem transformada para que você ou simplesmente guarde ou até mesmo leve para as redes sociais, e a gente está vendo muitos usuários fazerem isso, mas automaticamente aquela imagem ela vem com um link parametrizado que cai num carrinho de compra especificamente com aquele SKU direto para uma opção de compra. Então a gente está fazendo aqui uma ponte, acho que muito interessante, entre a intenção e a conversão. Ainda que o grande objetivo desse projeto seja fazer com que as pessoas interajam com as novas coleções e descubram as novas coleções, é inegável o trabalho de assistência e geração de lead, né? O foco aqui não é conversão, porque a gente está num momento muito mais de descoberta, e a mídia exterior tem esse grande benefício, né, de poder ter, ele está ali entre o topo e o meio do funil. E acho que quando a gente traz esse tipo de tecnologia e gera esse tipo de experiência, você claramente faz uma ponte entre o meio e a base do funil. E é isso que a gente está fazendo super bem. Tem uma outra dimensão aqui, Antônio, que acho que precisa ser dita, né? A gente tem também aproveitado esse momento de interação com os usuários, não só para eles experimentarem as roupas, produzirem as suas imagens e, no limite, chegarem até esses itens no commerce. Mas a gente também tem feito aqui a oportunidade de coletar dados estruturados, principalmente na forma de pesquisa, para que a gente entenda um pouco como que essas pessoas que estão vivendo essas experiências
estão sentindo isso, porque a hipótese, como você colocou na tua fala de abertura, de que as pessoas buscam cada vez mais experiências convenientes, personalizadas, com baixa fricção, e por que não, mais bem informadas, eu acho que esse é uma espécie de santo grau que está todo mundo buscando. Mas será que isso é verdade na prática? E olha, a gente ficou muito feliz, porque até agora a gente tem 96,3% de aceitação, não, acho que é mais que aceitação, né, de nota ótima para todas as pessoas que interagirem com o projeto, aonde de fato elas declaram, e acho que 83% delas declararam, que o grande barato disso, além da inovação, da novidade, né, o grande barato disso é a facilidade. É a facilidade. E acho que facilidade, é uma palavra simples, mas que às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente complica, quando na verdade é que o grande barato é vamos facilitar a vida do consumidor. No fundo, o que ele quer é poder ter uma experiência rápida, uma experiência personalizada, uma experiência de qualidade. Eu acho que qualidade é um tema que a própria Renner sempre bateu muito com a gente e, é uma premissa aqui desse tipo de situação, porque, volto a dizer, existem muitos recursos criativos nas linguagens de realidade aumentada, nas realidades híbridas, que são legais, mas por falta de um termo técnico, toscos. Eles não retratam com fidelidade um produto, e sobretudo uma categoria tão rigorosa quanto o moda, né? Então, no minuto que você consegue fazer isso, e a pessoa toma ali um pequeno tempo da vida dela, e pode substituir, pelo menos, o que seria o trabalho de ir até uma loja, entrar num provador, tirar a própria roupa, pôr uma outra roupa e a partir daí entender se gostou ou não, e a gente consegue fazer isso com muita rapidez, muita fluidez, facilidade, num local onde ela já estaria passando, aí tem acho que um combo de elementos que é muito legal. E é muito interessante porque, tradicionalmente, o OH ele sempre teve muito ligado a essa estratégia de awareness, né, para as marcas ali, para a marca ser conhecida, e era até difícil, de certo modo, metrificar de uma forma com uma acurácia mais profunda. Por exemplo, quantas pessoas efetivamente viram um outdoor ou um relógio de rua, né? Eu acho que aqui talvez esse diferencial também seja essa geração de dados. Que tipo de análise, por exemplo, vocês conseguem tirar dessa estratégia? Que legal, eu fico muito feliz com a tua perspicácia aqui, porque esse é, sem dúvida, para a Eletromídia, para o Eletrolab, o grande barato disso tudo. É você poder realmente ressignificar o papel da mídia OH. E não em substituição, mas em complementaridade, é o que ela já faz muito bem. Então, ao seu ponto, o que a gente tem de possibilidades e camadas de dados? Primeiro, todos os dados consentidos pelo próprio usuário, à medida que ele vai avançando na experiência, e não só ao se cadastrar ali, faz o consentimento e assina um termo de uso LGPD compliant para poder estar vivendo aquilo, ainda que todos os assets sejam única e exclusivamente de posse do usuário, mas isso tem um processo ali de onboarding que faz com que a gente possa ter, sim, o direito de reimpactá-lo em âmbito privado, para que uma próxima oferta, para que inclusive uma sugestão de um próximo look possa acontecer. Ao interagir com a experiência, a gente também convida o usuário a se manifestar em relação a determinados itens ali, quase que numa escala de NPS, para a gente entender se está fazendo bem ou não o nosso trabalho, e isso também é muito rico, porque dá feedback instantâneo com base na própria experiência. E ainda existe uma camada anonimizada que a gente hoje consegue também capturar por inteligência de computação visual, que nos dá a inferência de idade, gênero e expressão facial, o que também são métricas muito usadas em retail media hoje por sistemas de computação visual, que a gente, nessas telas, por elas serem, né, dotadas de recursos de hardware diferentes, a gente também consegue fazer. Então, como você bem colocou, literalmente a gente deixa de ter pontos só de exibição de conteúdo e passa a ter pontos de inteligência, pontos que não só interagem e promovem experiências imersivas, interativas de conteúdo, mas elas também trazem uma camada de serviço e uma camada de insights. Sim. E isso é muito poderoso. E se soma, né, como você bem colocou, muito bem, assim, é o que a gente já fazia de melhor em termos de cobertura, alcance, frequência. Então, acho que você matou na veia. E qual é o grande valor que isso tem quando a gente pensa na indústria de mídia exterior? E eu quero citar, Antônio, se você me permitir aqui, uma referência da própria Eletromídia,
que acho que também dialoga bastante com isso que a gente está falando, apesar de sair do tema específico aqui do provador virtual, que é o abrigo amigo, né? Você deve conhecer esse case que foi criado há 2 anos atrás, a partir do momento que a Eletromídia se deu conta de que um abrigo de ônibus comum, onde já existia uma tela, poderia cumprir um papel social mais amplo se ali tivesse um botão de pane, uma câmera, um recurso de videochamada que, se alguém, mulher ou não, num determinado momento se sentisse ameaçado ou se sentisse em apuros, pudesse apertar aquele botão e automaticamente uma pessoa entrasse ali naquela tela, ao vivo, pudesse enxergar o que está acontecendo naquele abrigo, pudesse dialogar, escutar e falar com esse usuário e com isso criar uma camada adicional ali de segurança. Isso aconteceu há 2 anos atrás, de lá para cá vem escalando. Hoje é um projeto patrocinado pela Claro, que vai chegar em mais de 700 pontos em várias cidades do país e não vai parar de crescer nunca mais. É um excelente exemplo dessa ressignificação do papel do OH e dessa possibilidade que o uso de uma tecnologia, e mais que isso, né, de um entendimento da jornada humana e do que faz sentido ou poderia fazer sentido ali, pode trazer. São 2 exemplos bastante distintos, mas eles são idênticos na sua lógica, enquanto casos de uso que vão olhar para um determinado espaço onde a gente já tem a concessão de exploração de mídia, onde a gente já tem um CAPEX bastante significativo em termos de hardware, e, a partir daí, que mais? Que mais a gente pode fazer de melhor pelas pessoas que estão passando ali? E aí as marcas são convidadas a serem literalmente coautoras dessas experiências. Faz muito sentido para um varejo de moda como a Renner, que promove a democratização da moda, levar literalmente de maneira democrática, na prática, para as ruas, as suas coleções. Vocês já conseguiram perceber algumas métricas de dados, inclusive de resultado mais fundo de funil, seja de conversão em venda, geração de lead? Isso foi positivo também a partir desse equipamento? Super positivo. A gente ainda não tem os dados todos fechados. Tem algumas partes deles aqui que eu também não sou autorizado ainda a dizer. A gente está consolidando o case, ele está voando ainda, né? Ele não acabou. Mas o que eu posso dizer, o grande barato dele é a geração de experiências, a partir disso, a assistência de lead, você levar esses usuários que não necessariamente já eram ou já estavam cadastrados, tanto no commerce quanto no programa de CRM do cliente, e você introduzir novos usuários nesse sistema. O fundo de funil, o aspecto da conversão, não é o foco do projeto. Ainda que você possa fazer e medir isso também com um nível de recência outro, porque não necessariamente, assim como na loja, você não vai comprar necessariamente na primeira vez que você prova, no primeiro contato que você tem. Então a gente ainda também vai precisar medir um pouco o efeito halo dessas assistências para entender se talvez a gente tenha gerado um primeiro contato entre o usuário e a marca, ou até mesmo a reativação de um contato já existente na base, mas que estava inativo. E a partir daí tentar medir um pouco através da lógica do CRM e de uma régua quais próximos impactos eventualmente vão gerar a conversão. Por isso que a gente ainda precisa de um pouco de tempo para consolidar, mas eu me comprometo a voltar aqui contigo quando a gente tiver isso com a devida profundidade. O projeto está em operação, como você falou, já em 3 praças no Brasil, né? Aqui em São Paulo em 2 pontos. Vocês já estudam replicar também em outras praças e também em outros segmentos além de moda? Sem dúvida. Hoje a gente está em São Paulo, Rio e Porto Alegre. Como eu falei, shoppings e estações. É inevitável, até com base no sucesso que a gente teve, que essa tecnologia e esse caso de uso se perpetue e evolua, na verdade. Aliás, se você for ao Autódromo de Interlagos para a corrida de Fórmula 1, você vai ter uma experiência que a gente está fazendo junto com o Santander, que é um dos grandes patrocinadores ali da Fórmula 1, em que você pode se ver de piloto de uma escuderia, vestido com essa roupa, com um carro do lado. Então, a ideia de você envolver o usuário numa narrativa que é fundamentalmente traduzida em imagem, mas que ela represente algum universo criativo que faça sentido para ele e para a marca, e principalmente para o contexto dessa jornada,
ele extrapola para muito além da moda, né? Então, sim, a resposta é sim. A gente não só já está fazendo, como seguirá fazendo isso indefinitivamente. Muito legal, Giovanni. Muito bom ver aí as inovações no mercado do OH, tecnologia, inteligência artificial, tudo integrado aí no on-offline. Queria muito agradecer sua disponibilidade, esse bate-papo foi muito legal. Obrigado, viu? Eu que agradeço e parabéns pelo podcast. Sempre ótimo. Abraço. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, Neto com 2 T's, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até a próxima!